Fala galera, tudo certo? Eu sou a professora Case, sou professora de Biologia e nossa aula de hoje é sobre o ciclo celular, sobre a meiose. Não esquece de curtir o canal e ativar o sininho de notificação. Vamos nessa! Falando de meiose então, que é um tipo de divisão celular. Para que serve a meiose? Então a meiose ela tem a função de formar gametas nos animais, que são as células sexuais, e ela também produz os esporos nas plantas, certo? Então a gente não pode dizer que meiose é só para produzir gameta, até porque a mitose, como a gente já falou, ela pode produzir gametas de alguns seres sim, certo? Como o caso dos vegetais. A meiose, ela produz células germinativas, né, células sexuais, né, tratando-se de gametas, como o ovócito e o espermatozoide. O que difere entre várias coisas mitose e meiose é que a meiose produz células filhas diferentes da célula mãe, certo? E é um fenômeno muito importante porque produz variabilidade genética, que permite, né, que sejamos diferentes. Por exemplo, quem tem o mesmo pai e mesma mãe, como é que não é igual ao irmão? Graças à meiose, porque a produção, né, dessas células sexuais tem uma certa diferença devido à meiose. A meiose é um processo que ela gera células haploides, ou seja, está com a metade do número de cromossomos. Então, se a espécie humana, né, tem 46 cromossomos, a meiose produz células com 23 cromossomos, ou seja, a metade de 46. Tá? Isso é importante de lembrar. Então, sempre uma célula mãe vai produzir no final do processo 4 células filhas diferentes e com a metade do número de cromossomos. Só que a meiose não é de um tipo apenas, tá? A gente fala muito sobre meiose de gametas na produção do ovócito e na produção do espermatozoide. Mas existem outros tipos de meiose que é importante a gente lembrar também. Então, começando pela meiose, né, gamética. A meiose gamética é a mais famosa, né, que vai formar os gametas, as células sexuais, como o ovócito e o espermatozoide. Então, nesse tipo de meiose, a gente vai ter, então, lá considerando uma mulher, né, as gônadas, ou seja, o ovário, que é que vai ser formado por células somáticas, 2N igual a 46, e essas células do ovário vão entrar no processo de meiose, em que vão produzir, então, os gametas, que são os ovócitos, né, secundários, né, falando da mulher, né, que vão ter a metade do número cromossômico. Considerando que um organismo, né, um indivíduo humano, ele tem, em sua maior parte, células somáticas, e são células diploide, 2N igual a 46, e as únicas células do corpo que são haploides são os gametas, né? Na mulher, o ovócito, no homem, o espermatozoide. Então, a gente chama esse tipo de ciclo de haplobionte diplonte. O que é isso? Porque tem os gametas haploide, com a metade do número de cromossomos, e os demais células do corpo, né, que são diploides, tá certo? O que é importante lembrar, né, que se tu tiver um afirmativo falando que meiose só produz gametas, isso é um erro. Não, meiose também produz outras coisas, como que a gente vai ver agora. Então, outro tipo de meiose é o que a gente chama de meiose inicial ou meiose zigótica, ou seja, uma meiose do zigoto. Esse tipo de meiose ela acontece principalmente em alguns tipos de fungo, em que tu tem o organismo adulto haploide. Então, o organismo adulto é haploide, certo? Como a gente consegue ver aqui no esqueminha, organismo haploide, tá? Tem um conjunto cromossômico apenas, passa por mitose, processo de crescimento e também a produção do gameta, tá? Através da mitose. Na fecundação, ou seja, junção desses gametas, forma o zigoto. Então, o zigoto apenas de alguns fungos é diploide, é 2Ns, tá? Tem aí 2 conjuntos cromossômicos. Só que esse zigoto, ele vai passar pela meiose. E aí sim vai produzir os organismos, né? Os novos funguinhos, adultos, e também esses vão ramificar, produzir seu corpo de frutificação, suas hifas, enfim, as estruturas dos fungos, que vão ser haploide. Então, a única fase que a gente encontra nos fungos, por exemplo, diploide, é o zigoto. Por isso que esse tipo de meiose é chamada de meiose zigótica. Então, seguindo com outro tipo de meiose que a gente encontra, é a meiose espórica, que o próprio nome já diz, né? Aquela que produz esporos. Esse tipo de meiose é frequente encontrar em algumas plantas, tá? Como o caso do grupo das pteridófitas, o grupo lá das samambaias. Então, o que acontece? O corpo da planta, digamos, o corpo da samambaia, ele é um corpo diploide, tá? Então, ele é 2Ns, que é chamado de esporófito, que é o que a gente enxerga, que é a fase, né, conspícua, duradoura da planta. O esporófito, ele tem estruturas que vão produzir esporos, que é o esporângio. Então, o esporângio também é diploide. E vai passar pelo processo de meiose para produzir esses esporos, então.
Então, os esporinhos são formados por meiose, então eles são diploides e viram haploides pela meiose, né, com a metade do número cromossômico. Esses esporos, por exemplo, caem no solo e vão germinar, eles vão crescer, né, formando o que a gente chama de gametófito, tá? Que é a parte que vai produzir gametas. Então, são produzidos os gametas por mitose, gerando células, né, iguais, né, com o mesmo número cromossômico. Esses gametas vão fazer o ato da fecundação, vão fecundar, e no momento que eles fecundam, né, que eles se juntam, o gameta feminino com o gameta masculino, vai formar um zigoto, que é 2 N's. Esse zigoto, então, vai crescer, né, vai dar origem ao organismo adulto, que é o esporófito, e recomeça todo esse ciclo. Então, a meiose espórica é aquela que produz esporos. Então, os esporos das plantas são produzidos por meiose e os gametas por mitose, certo? Sobre a meiose, ela é um tipo de divisão mais demorada e um pouquinho mais complexa que a mitose. Ela passa por 2 etapas, ela tem uma dupla divisão, que é o que a gente chama de meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 ela é do tipo reducional, porque é no momento que vai ter a redução do número cromossômico, e depois ela é chamada meiose 2 do tipo equacional, em que tu vai ter um aumento do número de células, certo? Mas a redução desses cromossomos já aconteceu na meiose 1. Então vamos ver um pouquinho mais de detalhes sobre essas etapas. Então, o que é importante de lembrar sobre a meiose, né? Já que ela tem dois tipos de meiose, né? Que é a meiose 1 e a meiose 2. A meiose, antes dela acontecer, sempre passa pelo período de interfase, que é aquele que antecede qualquer divisão celular. Só que não é porque eu tenho meiose 1 e meiose 2 que eu vou ter 2 interfases. Não, só tem uma. A interfase ocorre antes da primeira divisão meiótica. Então, vai ter uma duplicação do DNA antes de começar a meiose. Vai começar o processo de meiose 1, em que vai ter a separação dos cromossomos homólogos, né? Então, o cromossomo da mãe vai ser separado do cromossomo do pai. Depois, a gente vai ter a meiose 2, que vai ter a separação das cromátides irmãs. Então, os cromossomos duplicados, eles vão ser separados, certo? E a intérfase acontece apenas uma vez antes de começar, né, a meiose 1. Então, falando sobre a meiose propriamente dita, tá? Então, antecedendo a meiose, como eu já falei, um período de interfase, e aí entra na divisão celular. Então, a meiose. Lembrando que a meiose 1 é chamada de reducional, e ela vai ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, tá? Todas as fases. E a meiose 2 é equacional e também vai ter todas as fases. A prófase 1 da meiose 1, que é o momento inicial, ela é muito parecida, né, com a da mitose, só que ela é um pouco mais extensa, porque ela vai ter subfases. Então, nesse momento, vai ter a formação dos cromossomos, ou seja, a condensação da cromatina em cromossomo, vai ter a duplicação do centríolo, vai desaparecer a carioteca e o nucleolo, vai ter a formação das fibras do fuso. Então, semelhante à mitose, é uma organização para a célula se dividir. Só que isso acontece em diferentes subfases, que são elas as subfases leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, tá? Então, todas essas subfases estão dentro da prófase 1, que é o esqueminha do Lesipadidi. O que é o Lesipadidi? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, certo? Dessas subfases dentro da prófase 1, tem uma que é muito importante a gente lembrar, que é a do paquíteno. Por que essa é a mais importante? Porque é nessa subfase do paquíteno que vai acontecer pode acontecer um evento muito importante, chamado de crossing over, aquele que permite variabilidade genética. Por que eu digo que pode acontecer? Não é sempre que vai acontecer, tá? O crossing over, se a gente considerar 100 células, tá? Aproximadamente 20 células vão passar pela etapa, né, pelo momento do crossing over, vai acontecer esse fenômeno. Então, não é todas as células que passam por crossing over, certo? É importante lembrar disso. Ele é um evento aleatório. Então, falando um pouquinho mais sobre essas subfases da prófase 1. O leptóteno, que é a primeira subfase, é o momento que vai ter a separação dos centríolos, essa organização inicial e a condensação, então, da cromatina em cromossomos. No zigóteno, que é a segunda subfase, vai ter o emparelhamento dos cromossomos homólogos. Então, é o momento que o cromossomo do pai vai ficar do lado do cromossomo da mãe. No paquíteno, onde eles já estão pareados os homólogos, pode acontecer o crossing over, tá? Que é o momento que é uma etapa que eu vou falar com mais detalhe o que é de fato esse crossing over tão importante, representado aqui na imagem, né? Que o cromossomo da mãe e do pai ficam lado a lado e tem um momento de troca. A próxima subfase é o diplóteno, tá? O diplóteno a gente consegue observar as quiasmas. O que são as quiasmas?
são os pontinhos de encontro que a gente consegue ver os cromossomos homólogos ainda unidos, tá? Esses pontos de encontro onde de fato aconteceu o crossing over, né? Quando ele ocorre. E a diacinese, que é a última subfase da prófase 1, que é onde tem essa separação dos quiasmas desse ponto de encontro, e vai entrar na próxima fase, que é a metáfase 1. Então, sobre o crossing over, né, que eu falei que ia comentar com mais detalhes. O crossing over ele também pode ser chamado de permutação ou recombinação. É tudo a mesma coisa, tá? São palavras sinônimas. E esse evento do crossing over é o que permite a variabilidade genética nos organismos, tá? Então, por isso que a meiose é tão importante, porque ela gera seres diferentes, né? Gera variabilidade. Então, na subfase do paquito, não pode acontecer esse momento do crossing over, em que o cromossomo do pai e da mãe eles vão ter troca, pedacinho das suas cromátides trocadas. Então, a gente consegue ver aqui pela imagem dos cromossomos, o cromossomo vermelho e o verde. Eles vão ter um momento em que eles vão quebrar um pedacinho das suas cromátides, vai acontecer a quiasma, tem um momento que eles estão unidos, esse ponto que eles estão unidos, e a gente consegue ver aqui no final esses cromossomos já modificados, em que aconteceu o crossing over, eu consigo ver por quê? Porque, digamos que o cromossomo da mãe seja vermelho e tem um pedaço da cromátide do pai verde, e vice-versa, né? O cromossomo do pai, homólogo do pai, tem um pedacinho da cromátide da mãe aqui vermelho. Então, aconteceu a permutação, aconteceu o crossing over, aconteceu a recombinação, certo? Voltando, então, à segunda fase, que é a metáfase. Então, lembra que metáfase é meio, então os cromossomos estão no meio. Só que a gente está falando de meiose 1. Então, nesse caso, a gente tem os cromossomos no meio, na placa equatorial, sim, com os centríolos já nos polos opostos, as fibras do fuso aqui já prendendo esses cromossomos, né, para que eles não venham se embolar ao longo da divisão celular. Só que neste caso da metáfase 1, a gente tem os cromossomos homólogos lado a lado. Então, a gente tem um cromossomo, digamos, do pai do lado do cromossomo da mãe. Como é que eu sei que é meiose? A gente consegue ver aqui que tem um fragmento, né, da cromátide de outra cor, ou seja, aconteceu, nesse caso, o crossing over. Lembrando que na metáfase, a gente tem maior grau de condensação, a gente consegue ver esse cromossomo um X duplicado bem visível. Depois tem a fase da anáfase. A anáfase afasta. Tu vai ter o afastamento dos cromossomos. Nesse caso, tu vai ter o afastamento dos cromossomos homólogos. Então, vai ter separação dos homólogos, da mãe e do pai. Cada homólogo vai para um lado do canto da célula, né, para lados opostos. Por que acontece isso? Porque acontece um encurtamento das fibras do fuso. Então, os centríolos, né, vão encurtar as suas fibras e vão afastar esses cromossomos homólogos, indo cada um para um lado oposto da célula. E na telófase 1 é onde termina a primeira etapa, mas não totalmente a divisão. Então, tudo que organizou, né, desorganizou lá na prófase, desapareceu nucleolo, desapareceu carioteca, né, teve a formação de cromatina em cromossomo, a condensação. Na telófase acontece o contrário, a célula volta para este processo em que o cromossomo vira cromatina, reaparece o nucleolo, reaparece a carioteca. Tá? Nesse momento, a gente tem a primeira divisão da meiose. Então, tem o rompimento do citoplasma, né, que é a citocinese, essa etapa aqui que vai romper. E se é uma célula animal, a gente tem uma citocinese do tipo centrípeta, tá? Que não tem parede celular, dificultando o rompimento do citoplasma. Só que a meiose não acabou, tá? Acabou a primeira fase, que é a meiose 1, a primeira etapa, que é a meiose 1. Então, a meiose 1 que é reducional, que reduziu o número de cromossomos pela metade. Lembrando, intérfase, que antecede, né, toda a divisão celular, prófase, tem aquele momento de organização da célula, desaparece o nucleolo, carioteca, o cromossomo se forma, ele condensa, e pode acontecer o processo de crossing over, em que tem um aumento da variabilidade genética, em que as cromátides do pai e da mãe são trocadas. Metáfase, cromossomos no meio, nesse caso cromossomos homólogos, aqui o do pai e da mãe, lado a lado. Anáfase afasta cromossomo homólogo, ou seja, do pai e da mãe, cada um para um polo da célula, e a telófase termina a primeira divisão, tá? Com citocinese rompendo o citoplasma. Entra na meiose 2. A meiose 2, a boa notícia é que ela é igual à mitose, certo? Só que ela é um segmento da meiose, mas os processos são iguais. Então, a prófase 2 é igual à prófase lá da mitose. Vai ter duplicação do centríolo, vai ter cromatina virando cromossomo, condensando, vai desaparecer nucleolo, vai desaparecer carioteca. Então, é aquela etapa de organização
para a divisão celular de fato começar. Né? As fibras do fuso do centríolo vão prender os cromossomos. Vai ter a metáfase 2, tá? Que também é igual à da mitose. Os cromossomos estarão no meio, na placa equatorial, no seu maior grau de condensação. O que acontece? Na metáfase 2, tu tem um cromossomo um embaixo do outro, não mais os homólogos, né, do pai e da mãe lado a lado. Por quê? Porque eles já foram separados lá na meiose 1. Então, tu tem um cromossomo um embaixo do outro. Eu sei que é meiose, por quê? Porque eles estão aqui com um pedacinho de outra cor, ou seja, nesse fato aconteceu o crossing over. Anáfase 2, igual da mitose também, tu tem um afastamento das cromátides irmãs. Então, esse cromossomo ainda em formato de X duplicado é afastado para cromossomo simples. Então, cada cromátide irmã vai para um lado, para um polo da célula, para um dos lados opostos da célula, certo? Acontece um encurtamento das fibras do fuso mitótico, né? Então, o centríolo acaba encurtando essas fibras, elas são puxadas, afastadas, e vai para cada polo da célula as cromátides irmãs. E telófase 2 é onde termina a segunda divisão da meiose. Nesse processo, então, vai ficar cada nova célula com um centríolo, o cromossomo volta a descondensar e virar cromatina, reaparece nucleolo, reaparece carioteca, todo o processo de novo. E para terminar a divisão, tem o rompimento do citoplasma, que a gente chama de citocinese. Então, na meiose 2, a gente vai ter, né, entre aspas, uma cópia da mitose. Os processos são muito semelhantes, só que isso vai acontecer de maneira duplicada. Por quê? Porque a gente terminou a meiose 1 com duas células filhas. Então, cada célula filha vai passar por meiose 2. Então, no final da meiose 2, a gente tem a formação de 4 novas células filhas, diferentes da célula mãe que entrou em meiose. Então, a gente tem aqui a prófase 2, que acontece a organização, metáfase 2, os cromossomos no meio da célula, na fase 2 afasta as cromátides irmãs, e telófase 2 termina a meiose 2, certo? Termina o processo de divisão. Então, aqui a gente tem uma animação mostrando que o centríolo duplica, está mostrando as fibras do fuso, os cromossomos condensam, vão para o meio da célula, metáfase afasta os homólogos, anáfase, termina a primeira divisão celular. Então, aí é uma representação, né, uma animação mostrando a meiose 1, tá? Lembra de olhar que os cromossomos estão com cromátides com um pedacinho de outra cor, porque aconteceu o evento do crossing over. Se a gente considerar uma célula humana, né, 2Ns igual a 46, então uma célula do testículo, por exemplo. A célula do testículo vai formar espermatozoide. Então, na meiose 1, vai ter uma redução já do número cromossômico, né? Que ele vai ficar com a metade do número cromossômico. E a gente termina a meiose 1 com duas células haploides, só que os cromossomos ainda estão duplicados, como a gente consegue ver aqui na animação. E aí acontece a meiose 2. Então, as duas células que terminaram a meiose 1, né, vão entrar em meiose 2. Vai acontecer a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então, no final do processo, a gente vai ter a formação de 4 células filhas, com a metade do número cromossômico e com os cromossomos simples. Considerando uma célula humana, digamos que foram formados 4 espermatozoides com 23 cromossomos cada. Então, aqui a gente tem um quadro, né, comparando um pouquinho mitose e meiose, né? Quanto à função, a mitose, né, crescimento, regeneração, desenvolvimento, né, de novas células, e a meiose, formação de gametas nos animais ou de esporos lá nos vegetais. Comparando a metáfase, quando os cromossomos estão no meio da célula, na mitose, tá? Tu não tem homólogos no meio da célula, tu tem, né, cromátides irmãs ainda unidas. E na meiose 1, tu tem cromossomos homólogos, ou seja, cromossomo do pai e da mãe lado a lado. E na meiose 2, que é igual à mitose, tu tem apenas cromátides irmãs unidas no meio da célula. Na anáfase de uma mitose, tu tem já os cromossomos duplicados, né, afastando, ou seja, cada cromátido irmã indo para um lado. E enquanto que na meiose 1, tu tem os cromossomos homólogos sendo afastados, então o homólogo do pai é afastado da mãe. E na anáfase 2, tu tem também a separação das cromátides irmãs. Na mitose, tu nunca vai ter a presença do crossing over, e na meiose, né, pode ocorrer lá na prófase 1, na subfase do paquítero. Então, um padrão resumo. Mitose, 2 células iguais à célula mãe. Meiose, 4 células diferentes da célula da mãe. Mitose, não tem redução do número de cromossomos, mantém. Na meiose, reduz pela metade, certo? Sempre pela metade. Mitose não tem o crossing over, ou seja, a permuta. Meiose pode ter o crossing over, permuta, gerando a variabilidade genética entre os cromossomos homólogos.
A mitose ocorre em células somáticas, a meiose nas células germinativas, né, para formar células sexuais. Na mitose, tu sempre tem uma duplicação que antecede a divisão celular, assim como na meiose, lembrando que isso só ocorre uma vez, tá? Mesmo que tenham duas meioses. Na mitose, tu tem uma célula que produz outras duas novas células, né? E na meiose, tu tem uma célula que sofre meiose e produz aquelas células filhas, né? E termina por aí. E a mitose, né? Ela é bem importante na reprodução assexuada, considerando, né, bactérias, por exemplo, que é uma forma de reprodução, e também regeneração de novas células, né, no caso de corte, cicatrização. Enquanto que a meiose, né, é um processo mais demorado, demora mais para acontecer. No caso de humanos, né, se a gente for pensar, começa na vida intrauterina e só segue, né, numa mulher, por exemplo, na adolescência. No homem, né, também começa aí na adolescência. Então, é uma etapa mais demorada, né, uma divisão mais demorada. E para a gente fechar uma questãozinha, então, do Enem de 2016. O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais e vegetais. E micro-organismos envolvem uma imensa complexidade distribuídos em uma grande variedade de ecossistema. O incremento da variabilidade, é importante destacar, ocorre em razão da permuta genética, ou seja, crossing over, a qual propicia a troca de segmentos entre as cromátides não irmãs na meiose, ou seja, né, o fragmento de um cromossomo homólogo da mãe com o cromossomo homólogo do pai. Essa troca de segmentos é determinada na produção de indivíduos mais férteis? Não tem nada a ver com fertilidade. Transmissão de novas características adquiridas, recombinação genética na formação de gametas, ocorrência de mutações somáticas dos descendentes ou variação do número de cromossomo característico da espécie. Então, qual que é o objetivo, né? Para que serve o crossing over? Ele tem a função de recombinação genética, ou seja, na formação de gametas, formando gametas diferenciados, né? Propiciando, assim, né, uma variabilidade genética. Tá certo, pessoal? Com isso, a gente fecha nossa aula de meiose. Até a próxima!